Jesus Cristo é o principal símbolo do cristianismo, segundo as Escrituras, Filho unigênito de Deus. De acordo com a Bíblia, Jesus pregou a palavra de seu Pai durante sua caminhada, realizou milagres e fez diversas demonstrações do homem divino que foi. Você já parou para pensar por que a Bíblia não fala sobre isso? Será que Jesus teria sido exatamente como relatam as Escrituras cristãs? Eu sou Benjamin, um escritor que conta histórias sobre o lado oculto da humanidade. A maioria das coisas que se sabe sobre Jesus está somente na Bíblia. Desde seu nascimento às primeiras ações divinas, até começar a pregar quando alcançou os 30 anos. No entanto, nas histórias bíblicas, existe uma grande lacuna de tempo, especificamente dos 12 aos 30 anos de Jesus. Nas escrituras bíblicas, podemos encontrar sobre Jesus no Novo Testamento, em escritos de Mateus, Marcos, Lucas e João, todos eles discípulos do Nazareno. Porém, como já foi dito, muitas coisas são ditas como superficiais e aspectos pessoais de sua vida são deixados de lado. Por exemplo, antes dos relatos da vida adulta de Jesus, sabe-se que ele esteve no Templo de Jerusalém, onde se perdeu de seus pais, ainda com 12 anos de idade. Explica-se que Jesus ouvia e indagava os instrutores a respeito do que era pregado, inclusive impressionando a todos com sua sabedoria por ainda ser um menino. Nessa passagem, Jesus também está questionando a lei judaica que estava em vigor naqueles dias, demonstrando ter pensamentos contrários e possivelmente revolucionários. Mas vamos voltar um pouco mais no tempo? Alguns anos antes do nascimento de Jesus, por volta do século II a.C., Israel sofreu o que foi chamado de Revolta dos Macabeus, quando um exército rebelde estabeleceu novas ordens aos templos de Jerusalém e novos modelos de pregação foram instaurados. Esses modelos iam contra a essência do judaísmo, contra o que a Bíblia primitiva pregava. Logo, podemos imaginar que Jesus estava contrariando esses ensinamentos. Após esse período relatado na Bíblia, Jesus tem um longo tempo de sua vida que não é explicado. Ele só reaparece na época em que é batizado por seu primo João Batista, nas águas do Rio Jordão. É quando passa a pregar o Evangelho, como já dissemos. O que muita gente não sabe é que a revolta dos Macabeus pode ter uma ligação direta com isso. Durante esse evento, o povo que vivia nas terras de Israel foi dividido em espécie de seitas: os fariseus, saduceus e os essênios, onde cada uma delas procurou viver de forma independente, não levando em consideração os ensinamentos que foram postos em vigor. Aliás, no século passado, uma descoberta arqueológica pôde comprovar justamente o que eu acabei de dizer. Em 1947, logo depois da última grande guerra que vocês provocaram, às margens do Mar Morto, centenas de pergaminhos e escrituras foram encontrados dentro de cavernas onde os essênios viviam. Muitas dessas escrituras são cópias de todos os livros do Antigo Testamento, exceto o livro de Esther. Tal fato sugere que esse ambiente era uma espécie de escola, onde era ensinada a palavra de Deus, pregada pela igreja primitiva que se difundia em Jerusalém antes dos macabeus invadirem. Você ainda está se perguntando o que Jesus tem a ver com isso? Jesus Cristo pode ter sido criado com o povo essênio e lá aprendeu tudo sobre a Bíblia e ficou mais próximo de seu pai. Aliás, lembra de João Batista, aquele que batizou Jesus? Muito provavelmente, João Batista, pregador e primo mais velho de Jesus, foi criado também junto aos essênios, o que facilitaria para que Jesus conhecesse esse povo. Ou seja, nesse período em que Jesus fica ausente da Bíblia, ele estava sendo ensinado no meio do deserto, para depois voltar e pregar a palavra. Só que existem outros estudos sobre esse povo, que abrem margem para outra discussão.
principalmente porque o povo essênio era um povo apocalíptico, que acreditava que estava vivendo o fim dos tempos e que deveria estar sempre purificado. Já a pregação de Jesus toma outra direção, e para aquele momento, ele era de fato revolucionário. E as descobertas de antigos textos da época de Cristo continuam surgindo com o passar dos anos. Assim como o manuscrito do Mar Morto encontrado na região onde os essênios moravam, 2 anos antes, no Egito, um simples camponês encontrou 13 manuscritos em uma jarra selada e enterrada próximo à cidade de Nag Hammadi. Os manuscritos são datados do século IV, que foi um período conturbado. Além disso, eles estavam em péssimas condições. O que os historiadores concluíram é que se tratavam de escrituras na língua cópita, uma mistura de grego e egípcio. Após a tradução, algumas coisas encontradas nesses pergaminhos levantaram dúvidas. Esses manuscritos, assim como outros encontrados ao redor do mundo, são conhecidos como livros apócrifos. São textos que não entraram na Bíblia e possivelmente podem contar histórias contrárias às que foram pregadas até hoje. Entre esses textos, é possível encontrar os evangelhos de Judas e Maria Madalena, por exemplo. Esses textos foram escritos por membros de um movimento chamado Gnósticos, dos primeiros séculos depois de Cristo. Não somente esses, mas outros textos considerados excluídos do Evangelho contam um lado diferente de Jesus. Mas uma dúvida: por que esses textos não entraram na Bíblia? O que eles falam? Os livros que estão na Bíblia são considerados inspirados por Deus. Já os livros apócrifos são livros que, segundo a religião em questão, não foram inspirados por Deus e que não fazem parte de nenhum cânon. O conteúdo desses livros pode ser bem interessante para quem é curioso. Se você conhece o mínimo da história de Jesus, sabe que ele teve 12 discípulos e que todos conviveram bastante com o Messias, assim como seus pais e seus parentes. Porém, outra pessoa também esteve constantemente presente na vida de Jesus, e essa pessoa era Maria Madalena. Muitas obras retratam Maria Madalena como mulher de Jesus ou, possivelmente, como um amante dele. No texto apócrifo de Filipe, por exemplo, datado do século III, relata-se um beijo que Jesus deu em Maria, também retratada como apóstola. Isso aconteceu de fato? O problema é que muito disso se mistura com o que é ficção e chega a um certo momento em que não se pode distinguir com propriedade o que é verdade e o que é mentira. Em 1953, o livro A Última Tentação de Cristo fala sobre um suposto casamento que os dois tiveram, assim como o Código da Vinci de Dan Brown, que talvez é o mais famoso entre os que falam desse assunto. Em 2012, ocorreu a descoberta de um fragmento de papiro que fez com que diversos especialistas e historiadores acreditassem que, de fato, se falava sobre o casamento de Jesus. Novamente, não se sabe sobre a veracidade desse fragmento. Na 4ª linha deste texto está escrito: "E Jesus disse-lhes: Eis a minha mulher." E na linha seguinte, "Ela pode ser minha discípula." Apesar da Igreja Católica rejeitar essa descoberta, dizendo se tratar de uma falsificação, testes científicos revelaram que o papel data do século VIII e possivelmente é uma cópia de algum texto apócrifo que não entrou na Bíblia. Nas tradições católica, ortodoxa e anglicana, Maria Madalena é tida como uma santa justamente por ter vivido ao lado de Jesus de forma tão fiel, até nos momentos de sua morte, e por ter sido a primeira pessoa a vê-lo após sua ressurreição. Contudo, de acordo com algumas histórias, Jesus e Maria Madalena se relacionaram e tiveram 2 filhos, chamados Efraim e Manassés. Após a morte de Jesus, com medo de ser perseguida, Maria fugiu para a França, onde sua descendência posteriormente governaria parte do país europeu. Já outras teorias,
que de certa forma podem ser consideradas mais simples, dizem que Jesus trabalhou com seu pai José, que exercia a profissão de construtor, durante os anos que não são citados na Bíblia. Inclusive, há algumas controvérsias sobre isso, pois na Bíblia, Jesus é chamado de Tecton, que muita gente concluiu que significava carpinteiro, mas que na verdade quer dizer construtor. Onde Jesus viveu, as construções eram feitas à base de pedra, ou seja, Jesus e José trabalharam como pedreiros, lapidando pedras e construindo monumentos. Esse foi um trabalho duro, e por 18 anos de vida, Jesus exerceu esse trabalho, antes de ser batizado e revelado ao mundo como vocês conhecem. Essa é uma das afirmações mais simples. Há quem diga que Jesus sobreviveu à crucificação e foi tirado da cruz com vida. Após se recuperar, Jesus fugiu para a Índia com sua mãe Maria, que teria falecido antes de chegarem ao seu destino. Na Índia, Jesus assumiu o nome de Ihousa Asaf e continuou a pregar sobre um único Deus. Isso tem até um certo sentido, apesar de parecer um tanto improvável. Tal ideia se baseia em alguns fatos e monumentos históricos, como, por exemplo, um túmulo situado na cidade de Srinagar, a capital da Caxemira indiana, que seria de um judeu que viveu e pregou lá há muitos séculos. Eu vou ficando por aqui, mas te encontro em um próximo vídeo da Fatos Desconhecidos, ok? Até lá!